Nessa ilha, tudo se resume a rankings e todos estão tentando ser o número 1. A história começa na ilha da academia onde o herói estudante transferido, Shinahara Hiroto se apresenta à escola como o mais novo aluno de 7 estrelas. Enquanto se apresenta, ele declara arrogantemente que é melhor do que todos, dizendo que o aluno que o enfrentar será derrotado de maneira humilhante. No entanto, isso se revela uma mentira e imediatamente após o seu discurso ele começa a entrar em pânico sem saber o que fazer em seguida. Shinahara verifica o seu celular e percebe que se tornou alvo de todos, o que o deixa assustado. Descobrimos que o ranking dos alunos é determinado pelo número de estrelas que eles coletam, e o método mais eficiente para adquirir estrelas é jogar contra outros estudantes, se tornando o melhor caminho para alcançar a cobiçada classificação de 7 estrelas em que o protagonista se encontra. Algumas horas antes, Hiroto se perdeu enquanto procurava a academia e uma bela garota chamada Sarazu o avistou, então ele a chamou perguntando onde está. Ela lhe diz que ele está no distrito errado enquanto verifica o celular dele. Aponta a localização correta da academia. Sarasa diz que ele não precisa ser tão formal já que ambos estão no segundo ano, revelando que o dispositivo dele exibe informações sobre sua academia para aqueles com um ranking mais alto. Hiroto diz que não sabia dessas informações pois sempre pula o tutorial, então Sarasa explica que a academia possui seu próprio aplicativo de mídia social chamado Distok, onde ele pode se comunicar com os outros estudantes. Ela o ensina a enviar um convite para jogar e o guia para o distrito correto. No entanto, ela percebe que é hora de voltar para sua academia e se despede dele. Enquanto ela se afasta, um dispositivo da academia espirra água em toda sua roupa. Ela se pergunta se Hiroto planejou isso e o acusa de ter a enganado. Hiroto nega, mas Sarazu interrompe dizendo que ele está tentando se aproveitar dela. Ela o desafia para um jogo e ele aceita com a condição de que ela o escute se ele vencer. Sarasa pede a ele para enviar um convite de jogo, já que o convite deve vir do jogador com ranking menor, mas Hiroto não consegue definir os detalhes do jogo. Sarasa explica que por ser de um ranking menor, Hiroto tem a vantagem de escolher o jogo para que tenha a chance de vencer. No entanto, Hiroto envia um convite em branco, a fazendo pensar que ele está a subestimando, deixando a entender que pode a vencer em qualquer jogo de sua escolha, quando na verdade Hiroto apenas não sabia desse detalhe. Por causa disso, Sarasa escolhe o jogo e decide fazer um desafio de expressões por turnos, em que o jogador que reagir de alguma forma perde. Sarasa explica que durante cada turno, um jogador pode fazer uma expressão na tentativa de fazer o oponente reagir. Hiroto está pronto para começar imediatamente, o que surpreende Sarasa, pois ele nem sequer configurou uma habilidade. Ela explica que as habilidades podem influenciar muito o jogo, então ela acredita que Hiroto não a está levando a sério. Hiroto tem 1 minuto para fazer com que ela reaja, mas Sarasa usa sua habilidade de manipulação do tempo para reduzir para 10 segundos. Isso surpreende e seu turno acaba antes mesmo que ele possa fazer algo. Sarasa usa outra habilidade, criando uma espada de energia que ela usa para atacar Hiroto, tentando fazer ele demonstrar qualquer tipo de reação. Vemos outros estudantes começando a assistir ao jogo. Sarasa se sente aliviada pois suas roupas estão secando, mas o dispositivo espirra nela novamente, fazendo com que sua espada desapareça e suas roupas fiquem molhadas mais uma vez. Sarasa revela que estava prestes a ter sua cerimônia de orientação e deveria dar um discurso como representante da academia. Seu turno termina e ela acusa Hiroto de ter armado toda aquela situação, mas Hiroto diz que foi apenas uma coincidência. Ela sente os olhares dos outros estudantes e fica envergonhada, pedindo a todos que parem de olhar, mas isso acaba fazendo com que ela perca o jogo, e sua estrela é transferida para o protagonista. Nesse momento um mordomo chama Hiroto informando que a senhorita Natsumi deseja ver ele. Ele vai até o escritório dela e Natsumi lhe diz que ele causou um grande problema, dizendo que ele quebrou uma regra importante. Ela afirma que ele usou métodos desonestos para derrotar um aluno de outra academia, o que normalmente não seria um problema. No entanto, ela revela que o oponente dele alcançou a maior pontuação no exame de entrada em sua academia. Como a estudante de ranking número 1 na ilha ela nunca perdeu antes. Sarasa pertence à família Saionji, que são os fundadores da ilha da academia, e seu avô Masamune é o atual diretor da ilha, então ela é considerada alguém da elite. Natsumi revela que Hiro teve a pior nota do exame de entrada, o que lhe concedeu um status muito baixo, mas ele acabou derrotando Sarasa, o que poderia ofender Masamune. Ela afirma que o diretor faria qualquer coisa para proteger o nome de sua família, mas sugere que Hiro se transforme em um aluno 7 estrelas. Ela explica que se Sarasa tivesse sido derrotada por outro estudante de 7 estrelas, Masamune não estaria tão obcecado, mas ele diz que não merece o status porque tem apenas uma estrela. No entanto, Natsumi lhe diz para olhar para sua estrela e ele percebe que ela é vermelha, o que é estranho, já que deveria ser branca.
Natsumi explica que é uma estrela especial que permite ao portador contar uma mentira sobre qualquer coisa e transformar isso em verdade. Ela pede a ele para usar essa mentira para se transformar em um falso estudante de 7 estrelas. Natsumi explica que poucas pessoas estão cientes do efeito da estrela vermelha, mas ela sabe disso porque já teve uma em sua posse. Natsumi revela que seu plano é fazer de Hiro um gênio que alcançou as 7 estrelas em seu primeiro dia, mas ela também lhe dá a opção de deixar a academia. Hiro pensa em seu objetivo de encontrar alguém em particular e acaba optando por seguir o plano dela. De volta ao presente, Natsumi ri de Hiroto, chamando seu discurso de um golpe psicológico perfeito. Ela arranjou um dormitório para ele e dá a localização, então ele sai imediatamente para ir até lá. No caminho, Sarasa o puxa para um beco, dizendo que ouviu o discurso dele e se pergunta o que ele está planejando. Sarasa acha que ele está planejando revelar o segredo dela, então ela o súplica para parar, dizendo que tem suas razões para mentir. Hiro não faz ideia do que ela está falando, mas Sarasa pede para ele não se fazer de desentendido. Ela revela que na verdade não é a verdadeira Sarasa, mas sim uma sósia que está atuando como a neta do diretor, e seu verdadeiro nome é Hina. Ela acha que seu segredo foi descoberto porque ele pegou a estrela vermelha dela, e explica que o portador da estrela vermelha fica sabendo da mentira do portador anterior. No entanto, Hiro diz que não sabia do segredo dela até aquele momento. Ele admite que é um novato total, mas Hina não acredita nele, pois ele já tem 7 estrelas. Hiro diz a ela que tem usado a estrela vermelha para mentir sobre isso e que ele na verdade tem apenas uma estrela, mas também tem suas razões para mentir. Isso surpreende Hina, que percebe que ele venceu o jogo deles por acidente e que acabou de revelar seu segredo para ele sem necessidade. No entanto, Hiroto também fica surpreso, já que ela na verdade não é neta do diretor, então não havia motivo para ele mentir sobre ser um estudante de 7 estrelas, já que o diretor jamais se importaria com uma sósia. Mais tarde, ele chega em seu dormitório e fica surpreso ao ver que é uma mansão. Uma garota chamada Yuki o recebe. Ela se apresenta como sua nova assistente e diz que ficará naquela casa. Yuki revela que não gosta de Natsumi e tem dificuldade em conversar com homens, mas Hiro rapidamente a deixa à vontade com ele. Yuki concede a Hiro uma explicação detalhada sobre a ilha, revelando que há 20 academias na ilha e elas são classificadas a cada ano. A academia recebe benefícios de acordo com seu ranking, que é determinado pelo número de estrelas que seus alunos possuem. Ela explica que os alunos com 5 estrelas são considerados alunos avançados e quanto mais alunos avançados uma academia possui, mais alta será sua classificação final. Uma academia com um estudante de 7 estrelas certamente alcançará a classificação mais alta, por isso os estudantes de 7 estrelas estão sendo alvo de todos na ilha. Ela mostra a ele os resultados dos jogos de Hina, mas ela sabe que seria impossível para Hiro vencer tantas batalhas, porque Hina conseguia usar habilidades de nível 7, enquanto ele só pode usar habilidades de nível 1 devido a seu verdadeiro nível ser apenas uma estrela, o que o coloca em desvantagem contra os outros jogadores. No entanto, Yuki diz que a empresa o ajudará a vencer os jogos, desde que ele continue agindo como um estudante de 7 estrelas. Ela mostra a ele as solicitações de jogos e ele fica surpreso ao ver que já tem 42. Ela o ajuda a escolher um oponente, dizendo que ele precisa causar uma boa impressão, pois ainda há pessoas que duvidam de suas habilidades. Hiro se pergunta como vai ganhar, e ela diz que eles vão trapacear, o instruindo a usar um fone de ouvido. A chefe de eletrônicos da empresa, Kagaya, usa o fone para se comunicar com ele, e Yuki revela que Kagaya é uma hacker, então ela pode invadir o dispositivo do oponente para dar a Hiro a vantagem. Hiro chama isso de tática ardilosa, e Yuki diz que isso vai contra as regras, mas ele precisa estar determinado a fazer o que for preciso para se tornar o mais forte, então ele escolhe seguir o plano. No dia seguinte, ele derrota seu oponente com a ajuda da empresa e caminha até o beco pensando que foi fácil demais. Ele percebe o quão confiáveis eles são, então agora acredita na empresa. Mais tarde, vemos Hiroto andando pelo campus quando a empresa o informa sobre um pedido de jogo favorável de uma estudante chamada Haru. Ele vai para uma arena onde o apresentador apresenta Haru e Hiroto a todos. Hina é recebida como convidado especial e Haru desafia Hiroto para uma corrida de 100 metros, dizendo que ele nunca vai vencer a velocidade dela. Ela traz sua moto, que Hina acredita ser sua arma secreta já que o desempenho do veículo é a chave para vencer o jogo, mas Hiroto ainda está a pé, então todos se perguntam o que ele está pensando. Descobrimos que os jogadores podem trazer 3 habilidades para um jogo. Haru revela que está usando uma habilidade de anular interferência, onde Hiro se torna incapaz de diminuir a velocidade da moto dela. Eles começam o jogo e a moto de Haru dispara em direção à linha de chegada, mas de repente para no ar e Haru é lançada para longe. Ela é salva por um material espumoso que amortece sua queda, e Hiro alega que viu através da estratégia dela. Descobrimos que Yuki o aconselhou a usar 3 habilidades desativadas para neutralizar a habilidade de anular interferência do oponente, dizendo que ele precisa de 3 habilidades desativadas porque seu nível é muito baixo. Enquanto Hiroto passa por Haru, ele afirma que usou
usou uma habilidade de desativação de nível 7 para contra-atacar a anulação dela e em seguida, usou uma habilidade de parada forçada para parar sua moto, mas na realidade, foi Kaguya quem fez todo o serviço. Ele também mente sobre usar uma habilidade de proteção para suavizar o pouso de Haru enquanto cruza a linha de chegada e vence o jogo. Após a partida, Hina se aproxima dele e diz que vai o derrotar, mas isso foi apenas uma atuação para o entregar um bilhete pedindo que ele a encontre depois. Antes de ir, ele pede a Yuki para parar de ouvir por um tempo. Então ela desativa a vigilância e diz para ele ter cuidado. Ele encontra Hina em um café isolado e pergunta sobre o segredo dela. Hina revela que a verdadeira Sarasa foi sequestrada há mais de um ano, mas o sequestrador não fez nenhuma exigência. Como ela era amiga de Sarasa, foi pedido a ela para assumir o lugar dela e observar os movimentos do sequestrador. Ela conta que os filhos da família Sai hoje quase nunca saem de casa até chegarem ao ensino médio, então amigos são providenciados para eles, e ela foi escolhida como uma dessas amigas. Por causa disso, o público não conhece o verdadeiro rosto de Sarasa, o que facilitou para Hina assumir o lugar dela. Ela não sabe quando a verdadeira Sarasa vai voltar, mas quer proteger a reputação dela até lá, pedindo a Hiro para ajudar a manter seu segredo. Hina não quer que Hiro perca, pois o detentor da Estrela Vermelha consegue ver a mentira de todos os portadores anteriores. Ela acrescenta que o único motivo para Natsumi proteger Hiro é por acreditar que ela é a verdadeira Sarasa. Isso faz com que Hiroto perceba que ele seria expulso da ilha se o segredo dela fosse revelado. Ele fala sobre a amiga de infância que está procurando, dizendo que ela está em algum lugar da ilha, então ele não pode ser expulso até a encontrar. Com seus objetivos alinhados, eles decidem formar uma aliança e trocam contato. No dia seguinte, ele encontra Hina e eles agem como se fossem rivais quando de repente observam um homem estranho rindo. O homem pula para baixo e se apresenta como Kugasaki, chamando Sarasa de sua deusa. Ele desafia Hiro para um jogo, querendo ver do que ele é capaz, e Hiroto concorda em aceitar, com a condição de que o perdedor nunca mais incomode Sarasa. Kugasaki não gosta da aposta, mas Hiro chama de covarde. Kugasaki diz que não tem medo de nada, e revela que é mais do que apenas um aluno de 5 estrelas, ele é também o líder da Brigada Santa da Noite. Portanto, ele concorda com a condição e marca o jogo para daqui a 2 dias. No dia seguinte, vemos Hiroto e Hina disfarçados se encontrando. Hina agradece a ele por a defender, mas ele diz que estava apenas protegendo sua própria mentira. Hina lembra a ele que agora suas vidas estão ligadas, então eles voltam para o dormitório de Hiroto para uma reunião de estratégia. Yuki os cumprimenta, mas Hina fica surpresa ao ver ela. Descobrimos que Yuki costumava servir Sarasa e é uma das poucas pessoas que conhecem seu segredo. Yuki continua a explicar o jogo que Kugasaki propôs, que é um jogo de colecionar cartas e competir por números, com 2 fases. A primeira fase é a de coleta, na qual os jogadores devem procurar por cartas numeradas de 0 a 19 que estão espalhadas pelo distrito. No início, 5 cartas são colocadas aleatoriamente e a cada 5 minutos uma nova localização de carta é revelada. No final dessa fase, os jogadores escolhem 5 de suas cartas para formar uma mão. A segunda fase é a de revelação, na qual os jogadores comparam as cartas uma a uma, e o número mais alto vence. Yuki também observa que na história do jogo, nunca houve um registro de alguém com uma estrela vencendo. Hiroto se pergunta como isso é possível, e Hina lembra dele da habilidade que ela usou para reduzir o tempo dele no jogo deles. Essa habilidade permitiu que ela manipulasse os valores numéricos em um jogo, e ela diz que mesmo que ele tire o número 19, Kugasaki poderia usar a habilidade para fazer o número dele valer 30. Yuki estima que ele tenha menos de 1% de chance de vencer. Hiroto acredita que Yuki deve ter uma maneira vencer, e ela revela que o truque para vencer está na fase de coleta. Se eles conseguirem obstruir seus movimentos para ganhar tempo e montar uma mão que vencerá mesmo após o ajuste numérico, então Hiroto tem uma chance. Hina observa que Kugasaki sempre usa a habilidade de mobilização de emergência, que permite a ele convocar outros jogadores para ajudar, e eles também podem contribuir com uma habilidade. Quando todos os jogadores convocados usam a mesma habilidade, Kugasaki consegue convocar seu exército de 300 jogadores da sua Brigada Santa da Noite. Eles também sabem que para a terceira habilidade dele, Kugasaki tem uma estrela especial, que lhe dá a habilidade Asas Negras, que Hina menciona que ele sempre gosta de usar. O jogo começa no dia seguinte, e graças à habilidade de sorte, Hiroto começa perto de 2 dos números mais altos. Ele planeja sua rota para pegar o número 14 primeiro, e enquanto corre nota que o número 17 está bastante distante. Mas Yuki lhe diz que a empresa criou um ônibus para o ajudar a chegar lá. Eles recebem uma notificação de que Kugasaki pegou sua primeira carta, mas Hiroto acha estranho porque as cartas exibidas mudaram. Yuki acha que ele deve ter encontrado uma carta que ainda não havia sido revelada, o que significa que ele está usando uma habilidade diferente da que eles previram. Hiroto percebe que em vez de usar a habilidade de manipulação numérica, Kugasaki planeja coletar todas as cartas, deixando Hiro com o menor número de cartas possível. Nesse momento, Kugasaki interrompe a ligação, revelando que sua habilidade Asas Negras permite transmitir sua voz de longe, e afirma que Hiro não tem chance alguma.
Depois de 5 minutos no jogo, a localização da próxima carta deveria ser revelada, mas nada aparece, porque era a carta misteriosa que Kugasaki já pegou. Hiroto percebe o plano de Kugasaki de encontrar todas as cartas antes que elas sejam reveladas, planejando coletar 18 das 20 cartas e garantir sua vitória durante a fase de coleta. Enquanto Hiroto corre para pegar sua carta, Yuki nota que o ônibus deles foi parado pelo exército de Kugasaki. Yuki começa a perder a esperança, mas Hiroto se recusa a desistir. Ele consegue pegar a carta número 14, mas se pergunta como conseguirá chegar à carta 17 antes de Kugasaki. Nesse momento, Haru aparece de repente, dizendo que Natsumiya concedeu a permissão para dar uma carona a Hiroto. Ele então procura a carta 17 e Yuki diz que ela está no terceiro andar. Ele acaba encontrando a carta, mas ela está no ar. Ele consegue se esticar e pegar a carta, mas acaba caindo e mal consegue sobreviver. Enquanto isso, vemos que Kugasaki coletou a maioria das outras cartas, então as coisas estão ruins para Hiroto. Ele acha que precisa pegar mais uma carta, mas Hina aparece de repente, dizendo que ele precisa de atendimento médico. No entanto, Hiroto pensa em sua amiga de infância e se recusa a desistir. Ele quer proteger Hina também, e enquanto tenta sair, Hina revela que mentiu sobre Sarasa. Ela conta que Sarasa mentiu sobre o sequestro dela, porque na realidade ela só queria viver uma vida normal. Hina apenas fez parecer que Sarasa tinha sido sequestrada. Ela pede para ele desistir e diz que assumirá a culpa por tudo, mas ele sabe que ela está fazendo tudo por causa de sua amiga. Ele diz que os dois se parecem e que Hina é seu tipo, e diz para ela continuar com a atuação por um pouco mais de tempo. Yuki chega preocupada com ele e menciona que Kugasaki já coletou as outras 18 cartas, então parece que tudo acabou para Hiroto. No entanto, ele ainda não desiste e começa a pensar em uma maneira de virar o jogo. Hiro pergunta se existe uma habilidade que permite mudar as regras do jogo. Yuki menciona a habilidade quebra de regra, mas diz que ela está disponível apenas para estudantes com 6 estrelas ou mais. Hiroto tem uma ideia, dizendo que o importante é que essa habilidade existe. Eles chegam à arena para a fase de revelação e Kugasaki acredita que já venceu, já que Hiroto não tem cartas suficientes para vencer 3 rodadas. Kugasaki diz a ele para desistir, então Hiroto descarta sua carta, admitindo a derrota. A anunciante está prestes a declarar o fim do jogo, mas Hiroto a interrompe. Ele pergunta a Kugasaki sobre a condição para terminar o jogo, que é se ambos os jogadores ficarem sem cartas, o jogo termina. Hiro diz a ele para ler as regras mais de perto, e usando sua habilidade modificador de tela, as regras agora dizem que se qualquer jogador ficar sem cartas, o jogo terminará. Kugasaki pensa que Hiroto deve ter usado a habilidade quebra de regras para mudar as regras, e como ele não tem mais nenhuma carta, a fase de revelação termina e eles empatam com 0 pontos, reiniciando o jogo. Kugasaki descarta sua mão, mas lembra Hiroto de que ele ainda não tem chance contra seu exército. No entanto, Hiroto declara sua vitória ao revelar que só descartou uma carta. Kugasaki acha que não importa, pois o jogo ainda será um empate seco com base nas regras, mas Hiroto revela que na verdade ele não mudou as regras, apenas modificou o que Kugasaki estava vendo, assim o forçando a descartar todas as suas cartas. Ele então joga sua carta e como Kugasaki não tem mais cartas, Hiroto é declarado vencedor. Chegamos ao fim do primeiro recap desse anime incrível. Se quiser continuar acompanhando a jornada de Hiro como estudante rank 7 estrelas da academia, se inscreva no canal e ative as notificações.